Olá a todos, meu nome é Rafael. Eu, o Daniel, o Arthur e o Felipe, nós fazemos parte do grupo 5. E o nosso assunto do vídeo seminário, o nosso tema é tecnologia e política, a indústria bélica e a imposição do poder pela força. Para ilustrar um pouco, fomentar sobre o assunto, nós trouxemos aqui algumas imagens. Da esquerda para a direita, a rendição japonesa, que claramente foi por conta da imposição do poder pela força, no caso do armamento nuclear, o nosso lançador de foguetes Astros, o canhão Gustav, que foi um canhão do governo nazista, que foi produzido pelas indústrias Krupp. E a relação entre essas indústrias Krupp e o governo à época vai estar sendo tratada nesse vídeo. E também vamos falar sobre a relação entre a indústria bélica e o Covid-19, que é o período que a gente está vivendo atualmente. A gente vai seguir o seguinte roteiro: falar sobre os motivos para um conflito armado, da relação entre indústria bélica e tecnologia, da relação entre indústria bélica e política, falar sobre a imposição do poder pela força, da entrevista que a gente teve com o Coronel Ronaldo, correlacionar a indústria bélica e o Covid-19, e também vamos falar sobre a indústria bélica nacional. Como introdução, a gente traz 3 reflexões, 2 de Sun Tzu e uma de Clausewitz. Mas como, por que e para que a guerra, né? Assim como disse Maquiavel, a guerra é uma atividade humana tão antiga quanto viver em sociedade. Então, desde que os povos se organizaram em sociedade, existiu a guerra. Seja para conseguir mais recursos, para conquistar mais território, mais riquezas, e assim vai. Ou para defender o seu próprio território. O que ocorre muito atualmente é que nem todo Estado está vivendo um período de guerra, mas ocorre que o poder dissuasório entre os Estados acaba regendo como ele vai agir ou não. Aí, para ilustrar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre as relações de poder entre os Estados nacionais, né? Bom, os Estados nacionais eles não têm regras fixas entre si, eles têm acordos e tratados, não são igual a gente que tem lei e a gente tem que seguir aquela lei, porque senão tem uma organização acima que é imparcial e vai ponderar quem está certo e quem está errado. Os Estados nacionais não agem assim. Eles basicamente agem por vontade própria e em benefício próprio. E acaba que o poderio bélico de um ser maior do que o do outro acarreta em uma maior força de argumentação com relação a acordos comerciais e políticos entre os Estados nacionais. A indústria bélica ela sempre esteve ligada com a tecnologia. E isso é fato e desde a antiguidade. Mas exemplos mais recentes, né? Pode-se citar, por exemplo, a Enigma na Segunda Guerra Mundial. Ela teve a máquina de criptografia na Segunda Guerra, e que hoje a criptografia ela é passada para toda a sociedade. Então hoje a gente troca a mensagem no WhatsApp, a mensagem está criptografada. Foi uma tecnologia que surgiu da indústria bélica e acaba passando para toda a população. Assim como outras e outras tecnologias. A exemplo aqui, a imagem do slide, também tem a NASA, que com a tecnologia bélica dos satélites e tudo mais, proporciona hoje a gente ter o GPS, poder pedir um Uber, por exemplo. Então, as tecnologias, a indústria bélica criou tecnologias de ponta e, passado um tempo, foi passada à sociedade. Mas cabe ressaltar também que nem toda tecnologia, quando passada à sociedade, vai ser uma tecnologia benéfica. Nem sempre acaba que a tecnologia bélica vai ser uma tecnologia benéfica. Simplesmente pelo período em que ela está sendo utilizada como tecnologia bélica, já ser um período nocivo à sociedade. Então, acaba que naquele momento ela não está sendo uma tecnologia benéfica. Mas ocorre sim de depois a tecnologia ser passada à sociedade e ser utilizada de uma forma benéfica, né, para a sociedade. E como exemplo disso também a gente pode citar o que a gente viu no primeiro bimestre, que é a dualidade da tecnologia nuclear, tanto para criar um armamento que devasta uma cidade, quanto para criar uma usina nuclear que alimenta uma cidade de energia elétrica. Bom, dando prosseguimento, a gente gostaria de falar agora da relação entre a política e a indústria bélica.
Após 1919, com o Tratado de Versalhes, os empresários alemães eles se viram na seguinte situação: a gente não tem mais o contingente bélico que tinha, o contingente de pessoal que eles tinham, e o nazismo era uma grande oportunidade de remilitarização do país. Ou seja, esses empresários eles viam no nazismo, no fim das contas, uma grande chance comercial. Um deles, muito famoso, é a Krupp, que a gente colocou aqui, que foi uma das grandes fornecedoras de armamento para a Alemanha. Bom, dando prosseguimento, a gente trazendo agora para o contexto mais contemporâneo, a gente vai falar da LEC, essa organização que existe lá nos Estados Unidos, que basicamente sugere leis para os legisladores, sejam deputados, sejam senador, e que no fim das contas não é bem uma sugestão, é mais um acordo entre esses parlamentares e esses grupos empresariais. Ou seja, esses grupos empresariais sugerem leis, esses legisladores enviam essas propostas, e no final das contas ambos se beneficiam. Isso foi comprovado há alguns anos quando um deputado simplesmente colou e copiou uma lei que havia sido sugerida pela LEC, que na prática ele simplesmente colou, inclusive com o logo da LEC. E aí acabou que ficou claro que não existe debate, não existe nada, é simplesmente um encaminhamento do que eles enviam. Uma dessas empresas, faz parte da LEC, se beneficiou muito de uma lei que foi aprovada, que é essa lei do Defenda do Seu Território, tendo em vista que o Walmart, lá nos Estados Unidos, é a maior distribuição do mundo. Ou seja, assim como foi no nazismo, a política é um meio de se atingir ganhos comerciais. Bom, trazendo agora para a questão mais teórica, vamos lembrar agora do pensamento do Max Weber, que juntamente com Karl Marx e o Emile Durkheim é um dos pais da sociologia. Para o Weber, o Estado é o monopólio da força legítima, ou seja, o Estado é a única entidade que é capaz de usar a força e, portanto, a violência para coagir os indivíduos. Nessa perspectiva, existem 3 tipos de dominação. A dominação carismática, aqui no Brasil a gente teve isso lá na época da Guerra de Canudos, do Antônio Conselheiro. A dominação tradicional, por meio da força, e a dominação legal, por meio de códigos e leis, ou seja, sistemas de valores que, quando inseridos numa sociedade, forçam esses indivíduos a agirem de determinada maneira. Por exemplo, a Constituição, o Estatuto dos Militares, o Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia, ou seja, impõe determinada conduta aos indivíduos. Bom, um caso que a gente achou muito interessante de mencionar é o caso do Afeganistão. O Afeganistão é região que está inserida numa região de intensa disputa geopolítica há muito tempo. Aqui a gente vê uma charge do Império Russo, simbolizado pelo urso, e pelo Império Britânico, simbolizado pelo leão, simbolizando a disputa que havia das duas potências. E o que aconteceu? Após 20 anos de ocupação, os Estados Unidos, desde 2001, estava ocupando o Afeganistão, desocupou essa região e acabou que o Talibã assumiu o poder. O Talibã, seguindo a perspectiva do Weber, por ser portador de força, portador de armamento, acabou impondo à população a sua visão. Ou seja, impôs a sua perspectiva cultural, sua perspectiva social, sua perspectiva política, perspectiva religiosa para a população. Bom, agora vamos falar um pouco da entrevista que a gente teve com o nosso entrevistado, que é meu professor conselheiro, o ex-coronel da FAB, o professor, que também é professor do ITA, Ronaldo Cruz. Bom, uma das coisas mais interessantes que ele citou para a gente é a relação da psicologia geopolítica. O que isso quer dizer? Vamos tomar agora como exemplo Pyongyang. Pyongyang, que é o símbolo do poder norte-coreano, que a gente vê todo ano nas paradas militares, os armamentos, as bombas e tal, Pyongyang não necessariamente vai um dia usar aquelas armas. Aquelas armas são muito mais uma força psicológica dentro das relações internacionais. Ou seja, se mantém todo aquele armamento, aquele poder militar, muito mais para a Coreia do Norte garantir um grau de respeitabilidade mediante a comunidade internacional. Tendo em vista que esse país é até hoje um estado pária, um estado totalmente isolado da comunidade internacional. Bom, dando continuidade ao que estava sendo falado pelo Arthur, agora eu vou falar agora da relação entre a Covid-19 e a indústria bélica. Bem, nessa mesma entrevista, nós também questionamos o coronel sobre o posicionamento do setor bélico em relação ao combate à pandemia, tendo em vista que o setor bélico é reconhecido por ter tecnologias avançadas em diversas áreas da ciência. E o que ele não contou? Bem, ele não sabia dizer direito se a indústria bélica teria contribuído para a produção de vacinas, de modo específico, mas que o efetivo e a logística militar poderiam sim contribuir para o combate à pandemia.
E isso realmente a gente pode ver, né? Porque a Força Aérea Brasileira, por exemplo, contribuiu para a distribuição de vacinas pelo território brasileiro, sobretudo em regiões mais afastadas, de mais difícil acesso, para tribos indígenas e entre outros. O que gera na gente uma certa reflexão, porque do mesmo jeito que a criptografia utilizada na guerra pelo Enigma, ferramenta já discutida lá no início do seminário pelo Rafael, atualmente está nos computadores, contribuindo positivamente para a sociedade, o avião, que era uma ferramenta criada para guerra, ferramenta de destruição da indústria bélica, hoje em dia não é só usada para a guerra. Hoje em dia contribui positivamente para a sociedade e está salvando vidas nessa atual pandemia. Mostrando assim uma certa dualidade da indústria bélica, que consegue, do mesmo jeito, produzir armamentos de destruição e ferramentas para contribuir positivamente para a sociedade. Bom dia, eu sou o Felipe e vou falar sobre a indústria bélica nacional. Bom, a produção de armamentos no Brasil teve início em 1808 e essa produção ocorreu com foco na proteção da corte portuguesa, que veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, que havia imposto o bloqueio continental na época. No entanto, nos anos que se seguiram, a indústria brasileira, de uma forma geral, e a indústria bélica também, foram bastante incipientes, não tinha uma indústria muito desenvolvida no Brasil. E o marco inicial dessa indústria armamentista aqui no Brasil foi a criação do Centro Técnico de Aeronáutica na década de 40. Essa região se desenvolveu, como a gente sabe, e a gente tem bastante empresas do ramo que atuam aqui em São José dos Campos, como a Embraer, a Vibras, a GESP e a ACAE, por exemplo. A indústria bélica ela também se desenvolveu nos anos que se seguiram em virtude do cancelamento de acordos de cooperação militar do Brasil com os Estados Unidos. Esse cancelamento desses acordos permitiram o desenvolvimento de políticas de apoio à produção interna de armamentos e, na sequência, também foram feitos contratos e acordos de aquisição de tecnologia de empresas estrangeiras, principalmente francesas, italianas, alemãs e britânicas. Essa aquisição de tecnologia ela permitiu o desenvolvimento de pesquisas próprias nacionais. Então nessa parte a gente entra numa área delicada que é referente à transferência de tecnologia, né? São chamados acordos de offset. No caso da indústria bélica nacional, muitos desses acordos foram firmados e no caso específico da FAB, o primeiro acordo desse tipo foi firmado em 1970 e ele destinava-se à aquisição de aeronaves chavantes com transferência de tecnologia da empresa italiana AEMAC. Esse acordo a gente pode dizer que ele foi bem sucedido, né? Foram fabricadas mais de uma centena desse modelo de aeronaves e a tecnologia obtida dessa empresa italiana não deixou apenas a produção dessa aeronave, ela foi estendida para outras aeronaves, como o Bandeirante e o Ipanema, por exemplo, além dos conhecimentos também terem sido aplicados na linha de produção da Embraer. Na sequência, em anos subsequentes, muitos outros acordos foram firmados nessa área bélica aeronáutica e recentemente o que a gente teve um contato mais próximo foi chamado Projeto FX2. Bom, esse projeto ele visava a aquisição de uma aeronave de caça de quinta geração e uma premissa para essa aquisição é que o país que fornecesse as aeronaves também fornecesse conjuntamente a tecnologia necessária para produzir e desenvolver as próprias aeronaves. Então a vencedora foi a sueca Gripen. As primeiras aeronaves desse contrato já foram fornecidas e essa troca de conhecimentos, essa absorção de tecnologia dos suecos também já está em andamento junto à Embraer. Não é uma atividade de curto prazo, leva um certo tempo, mas a expectativa é que seja um acordo de sucesso, haja vista que a Embraer detém uma quantidade razoável de engenheiros e técnicos e profissionais devidamente habilitados e que tem esse potencial, essa capacidade de absorver essa tecnologia e mais que isso, como objetivo da transferência de tecnologia, produzir a nossa própria tecnologia. Então, a partir dessa tecnologia, conseguir que ela avance ainda mais. Então, essa foi a nossa apresentação. Nós gostaríamos de deixar aqui agradecimentos à professora Nilda, à professora Denise e também ao professor Ronaldo. Essas foram as referências que a gente utilizou na elaboração do nosso seminário.
e gostaria de agradecer a todos pela atenção.